Olá, meu irmão, minha irmã, estamos aqui mais uma vez em Porções do Evangelho. Hoje a nossa conversa é um pouco conceitual. E do que nós vamos falar, o que nós vamos conversar a princípio? Eu quero falar sobre pressupostos e parâmetros. O que são pressupostos? Eu separei aqui na internet. Eu quero ler para você. Pressuposto. Pressuposto é o que se acredita ou se julga por antecipação. Ou seja, é um valor que você tem antecipadamente. É um princípio estabelecido como verdade, como absoluto, antes de que uma discussão, um desenvolvimento se dê. É um pressuposto, é algo que se não se discute, está ali guardado como um valor real, absoluto, que vai guiar a discussão, o desenvolvimento, o tema, a elaboração temática. Aquele pressuposto, ele precisa ser reconhecido pelas pessoas que vão estar discutindo, desenvolvendo o tema, porque se elas têm pressupostos diferentes, elas vão chegar naturalmente em conclusões diferentes. Então, para que haja um envolvimento claro acerca de uma ideia, é necessário que você reconheça que as pessoas têm os mesmos pressupostos. Se elas tiverem pressupostos diferentes, elas vão chegar a conclusões diferentes. E a conversa de hoje, ela vai estar fundamentada num pressuposto que propõe que o parâmetro seja estabelecido. O que é um parâmetro? O parâmetro é uma referência, é um padrão pelo qual as pessoas fazem comparação. Olha como que está aqui, eu separei também o dicionário para que a gente possa ver. Padrão, regra, intermédio do qual se estabelece uma relação ou comparação entre termos. Então vamos entender isso. Deixa eu fechar aqui o meu computador e vamos voltar para que a gente possa estar tocando a nossa conversa de hoje. Hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados. Eu não quero falar sobre namoro, eu quero falar sobre Bíblia, mas quero falar sobre a relação entre homem e mulher, apontando para a ideia do casamento. Está relacionado ao namoro porque pressupõe-se que, de modo geral, os namoros eles terminam em casamentos. E o que isso tem a ver, Dia dos Namorados, com o que eu estou falando sobre pressupostos e parâmetros? Primeiro que, para que a gente possa falar e pensar acerca de namoro e na relação matrimonial, a gente precisa identificar os pressupostos que vão apontar para os parâmetros, já que estamos falando de uma relação entre homem e mulher. Então, qual é o pressuposto que eu estou propondo? O pressuposto é que a Bíblia estabelece os parâmetros. É por meio dessa definição que nós vamos conseguir fazer determinadas comparações. Se você não tem este pressuposto de que a Bíblia é que nos vai estabelecer critérios e parâmetros, eu te sugiro que você nem continue vendo este vídeo, porque o pressuposto é que a Bíblia nos traz os valores que nós precisamos, que a Bíblia nos traz os parâmetros para que a gente possa compreender como deve ser a relação entre homem e mulher, seja no namoro, ou seja no noivado, ou seja no casamento, nesse processo que deve culminar na vida conjugal. E qual é o pressuposto que a gente está apresentando? É que Cristo é o parâmetro, que Cristo é o padrão. Este é o pressuposto que eu estou apresentando, que o parâmetro para que se possa compreender toda discussão sobre namoro, toda discussão sobre noivado e casamento é ter Cristo como parâmetro. E da onde eu estou tirando isso? Da onde eu estou sacando isto para apresentar a você? Não é da minha imaginação, até porque, como eu disse, eu tenho como pressuposto a Bíblia, a palavra de Deus, que vai me apresentar Cristo como parâmetro, Cristo como o critério de padrão. Para quê? Para o relacionamento entre homem e mulher. Se você quer aprofundar
esta discussão e entender melhor isto, então você deve estudar a Bíblia. Você deve se aprofundar no estudo da Bíblia, porque o que eu não vou fazer aqui neste momento. A nossa discussão ela é mais conceitual. Porque veja bem o que está escrito em Efésios, no capítulo 5. Diz assim o texto em Efésios, capítulo 5. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Qual é o problema? O problema é que as pessoas ficam discutindo esta relação e como deve ser a relação da mulher, que tipo de submissão deve ser essa, sem levar em consideração o parâmetro principal que o texto está apresentando. O parâmetro é Cristo, a relação da igreja com Cristo. Então não adianta você pegar o seu conceito moral, o seu conceito cultural, o que você entende historicamente do que deve ser o papel da mulher ou do homem e ficar conjecturando. Que é definir e entender o que significa esta relação entre a mulher e o seu marido, você que está namorando, você que está noiva, você que é esposa já, olha para o texto bíblico e reconheça que Cristo é o parâmetro. Essa é a chave para que você compreenda este texto e compreenda também qual deve ser o seu papel, como você deve se comportar, como deve ser a sua relação com o seu marido. Se você não tem Cristo como parâmetro, se você não parte desse pressuposto, você pode chegar a qualquer lugar. A qualquer lugar. Perceba que a presença do noivo, do namorado, do marido, ela tem como referencial, como parâmetro, Cristo, na sua relação com a sua igreja. Agora, sigamos o texto, falando agora aos homens. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santifique, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Perceba, a mesma coisa se aplica na relação do homem. O que é amar, o que é cuidar, o que é santificar? Se você não levar em consideração este pressuposto e não tiver Cristo como parâmetro, você pode interpretar este texto de várias formas e chegar a várias conclusões. E aí essa discussão, ela fica sem fim e pode chegar a qualquer lugar. Mas como eu disse, precisamos ter ou considerar ou reconhecer pressupostos. E o pressuposto aqui é de que também Cristo é o parâmetro, também Cristo é o padrão. Então, meninas, rapazes, homens, mulheres, namorados, namoradas, noivos, noivas, esposas, esposos. Se você quer compreender qual é o seu papel, quem deve ser o seu marido, aquela que deve ser a sua esposa. Se você quiser compreender todas as questões que estão relacionadas ao relacionamento, ligadas ao relacionamento entre homem e mulher, que deve terminar numa relação conjugal, passando do namoro, pelo noivado até o casamento, primeira coisa que você precisa considerar: você está baseando esta conversa, essa discussão, esse pensamento em qual pressuposto? O meu pressuposto é que a Bíblia nos apresenta a verdade que nós precisamos conhecer. E qual é a verdade que nós precisamos conhecer na relação entre homem e mulher? É de que Cristo é o parâmetro. Se você não considerar isto, toda discussão em torno deste tema, ela pode ser, vã, inútil, e pode chegar nas mais variadas respostas.
pode chegar nas mais variadas conclusões. Certa, próximo do certo, muito errado, um pouco certo, e daí por diante. Em parte certo, em parte errado. E as pessoas nunca vão compreender claramente, porque não tem a Bíblia como pressuposto básico, a palavra de Deus como pressuposto básico, que apresenta também para esta relação entre namorado e namorada, noivo e noiva, esposo e esposa, apresenta como parâmetro a pessoa de Cristo Jesus. Tenha estes pressupostos, considere este parâmetro, e então você saberá qual é o seu papel, como você deve se comportar. Que Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo Porções do Evangelho.